Então, boa noite mais uma vez, né? Essa é a nossa última aula em termos de conteúdos da disciplina de Agricultura Orgânica, no 10º período da disciplina de Agricultura Orgânica, do 10º período de Agronomia. Na semana que vem, como a gente combinou, né, o nosso cronograma prevê, semana que vem, a atividade de revisão, vendo esses 3 conteúdos que ficaram para a terceira prova, que é projetos em agricultura orgânica, financiamentos e hoje o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Na semana passada nós tivemos uma aula aí com 2 egressos, né? Quem não assistiu ainda, quem não pôde assistir, está disponível, é parte do nosso conteúdo da nossa prova, onde os meninos falaram sobre o que pode ser financiado, como buscar financiamento, o Osmar, né? E o Manuel falou sobre a visão dele como produtor da agricultura orgânica, o que ele produz, onde que ele comercializa, e é muito interessante a fala do Manuel do ponto de vista do nosso trabalho na disciplina, que a gente passou no dia 23, né, então já tem 2 semanas que o trabalho foi passado para ser entregue, a previsão que entregue na semana que vem. Então, é para fazer um projeto baseado naquele cesto orgânico, né, quem tiver alguma dúvida, depois a gente pode falar sobre ele, e também está na gravação da aula da semana 17. Então, se quiser dar uma conferida lá, na semana 17 a gente está explicando o trabalho da terceira VA, valendo os 38 pontos. Bem, então, nos 2 vídeos que eu passei para vocês, tem um pouquinho falando sobre o que é esse... Só não conseguiu. Onde deve ser postado esse trabalho? Eu vou criar a página para vocês entregarem lá, em forma de tarefa. E tem um modelo ou a gente mesmo pode escrever? Pode escrever, não vou colocar modelo, não, deixar ele mais livre. A ideia é que vocês trabalhem, como a gente falou aquele dia, numa proposta de projeto para aumentar a venda do produtor, para esse produtor buscar financiamento. Então, pode ser essas 2 vertentes. Ou vocês vão dar esse apoio para o produtor produzir mais e comercializar, ou buscar uma forma somente para aumentar a comercialização dele, né? Então, a ideia de aplicativos, de divulgação, né, de marketing desse produtor. Certo, mas eu posso criar um aplicativo tipo fictício mesmo? Que Pode. A ideia é que surja do zero esse aplicativo de vocês. Seja para um produtor, seja para um grupo de produtores, né? Como é aquele caso do Brasil, do cesto orgânico, que a moça criou o aplicativo dela e aí coloca vários produtores dentro daquele negócio. Então, vocês podem pensar nisso. Um aplicativo para atender vários produtores ou um produtor que quer aumentar a lucratividade dele e a comercialização. E aí, esse produtor, vocês vão indicar o que ele pode fazer, buscar financiamento, né? Então, um trabalho bem simples aí, que é o pessoal do 10º aí já está finalizando, está envolvido com o TCC. Então, a ideia é que o trabalho no final aí não seja tão extenso, seja uma coisa mais simples. Bem, esse plano nacional, eu nem preparei slide, porque ele é muito extenso, né? Vocês podem ver aqui que ele tem 90 páginas, a gente não vai passar pelas 90 páginas dele. O que é isso? Né? A gente precisa ter políticas públicas, né? Algumas questões de concurso, algumas questões de prova também, a gente sempre vê falando sobre políticas públicas para incentivar algo, seja política pública para incentivar a doação de órgãos, doação de sangue, políticas públicas para incentivar, para reduzir a homofobia ou o racismo, né? Os crimes. Então, existem várias formas. Por exemplo, a política pública para diminuir, para aumentar a doação de sangue, é aquela questão de quem doa sangue tem a folga garantida lá, 1 ou 2 dias de folga. Quem doa medula óssea tem direito à isenção em alguns concursos, né? Fiz a inscrição de um concurso essa semana para minha irmã, e aí lá perguntava a forma de pagamento, se era boleto, se era doação de sangue ou se era doação de medula. Então, existem várias formas. E são políticas públicas para incentivar o produtor ou a pessoa a fazer algo. Nesse caso, o que precisa mesmo de políticas públicas são políticas para aumentar a condição do produtor, seja em produzir ou em comercializar isso. E o PLANAPO, que é esse Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que aí tem esse símbolo, né, Brasil Agroecológica, traz isso, né, essa versão, a professora trouxe uma versão desatualizada, ela está desatualizada porque venceu ano passado esse plano, né, ele perdurou entre 2016 e 2019. Para 2020 ainda não foi lançado, né, transição de ministérios e tal, ainda não foi lançado o novo PLANAPO, pelo menos ainda não foi divulgado. Esse ano foi um ano atípico, inclusive,
Então, pode ser que o Planap, ele ainda não tenha sido nem elaborado. Mas já existem algumas notícias, né? O Planap 2020 está em construção, ele é mantido pelo Ministério de Agricultura, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, é um processo, a gente vai ver daqui a pouquinho, interministerial, são vários ministérios envolvidos. Realmente é importante que várias pessoas trabalhem nisso. Então, não é só o Ministério da Agricultura, não é só o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gente tem o Ministério da Saúde, está relacionado à segurança alimentar, e várias outras áreas, né? Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Economia, né, que agora mudou de nome, antes era o Ministério da Fazenda. Então, a gente vê aqui, ó, alguns dados podem estar divergentes justamente pela mudança de nomes de ministérios, etc. Então, a gente tem aqui, ó, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia e o da Fazenda. Então, alguns aqui já mudaram de nome ou foram incorporados. E aí, esse Planap não foi dado andamento nele para o ano de 2020 ainda. Né? Então, é um setor interministerial. Então, o que a gente tem aqui, né? Várias empresas também públicas fazem parte, que é a Embrapa faz parte também, a Agência Nacional Anvisa, o INCRA, o FNDE, a CONAB. Então, são vários os órgãos públicos que fazem parte para fazer parte dessa Câmara Interministerial. Várias pessoas pensando em fazer agricultura orgânica no Brasil, em difundir a agricultura orgânica no Brasil. Então, vem umas 4 páginas aí indicando o que é o pessoal. O que eu quero trazer para vocês aqui, né? Principalmente, o que é esse plano, para que ele foi criado, né? Então, eles explicam aqui nesse texto, né, da apresentação, que a ideia é que os produtores sejam estimulados a produzir produtos orgânicos, né, sem o uso de defensivos, sem o uso de resíduos de pesticidas, etc. E isso tem feito com que, na contramão disso, o aumento da área plantada, o aumento do desmatamento, né, isso tem prejudicado o solo, prejudicado a produção em alguns quesitos. Por isso que o governo, né, junto com essa Câmara Interministerial, tem trabalhado com isso. Isso daí é, por exemplo, uma forma da gente falar que o agro, ele destrói. Não, o agro tem setores da organização do agro, inclusive dentro dos ministérios, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, que visam também a agricultura orgânica, a agricultura com menos insumos, né? Agricultura de processos, não agricultura de insumos. Não agricultura de insumos, isso. Então, a partir de 2003, né, com a lei da agricultura orgânica, a gente fala lá da Lei 10.831, surge essa demanda de termos políticas públicas, né, para que o governo possa incentivar o uso. Não adianta ter uma lei e aí falar, beleza, mas e se eu não fizer, qual vai ser? E se eu fizer, o que eu vou ganhar? E se eu deixar de fazer, o que eu vou perder, né? Então, as políticas públicas surgem lá em 2012, as políticas institucionais da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, é o PENAPO, né, as políticas. Então, surge o plano a partir dessas políticas, né? Então, de 2013 até 2015, já teve o primeiro PLANAP, e agora a gente está no segundo PLANAP, que seria o plano. Então, a gente tem uma política nacional, que é o PNAPO, PENAP, e temos o PLANAPO, que é o plano. Então, a política que é incentivar, e o plano que é como alcançar essas políticas, né? Então, esse documento, ele traz o que deve ser feito. O que deve ser feito pelos produtores, o que deve ser feito pelo governo. Então, por exemplo, aqui, ó, o Planapo de 2016 a 2019, ele tem 12 objetivos, 40 metas e 484 iniciativas associadas. Então, o plano, ele é como alcançar a política. Então, através dessa política, né, de liberação de verba, de liberação de área, de diminuição de impostos, como a gente vai poder fazer com que esses produtores migrem, né, da agricultura convencional para a agricultura orgânica, ou produtores de assentamentos de reforma agrária, ou comunidades quilombolas, ou indígenas, possam entrar e começar a produzir. Por isso que a FUNAI faz parte, por isso que outros órgãos fazem parte dessa política, né? Então, a gente tem aqui que foi feito um diagnóstico de como estava a produção, né?
Então, olha o que eles diziam que era um problema, né? O financiamento da produção e a condição de minimizar os riscos por meio de seguros de produção e renda são duas linhas políticas públicas fundamentais para a consolidação. Foi isso que a gente falou semana passada, basicamente. Então, por que o produtor muitas vezes não vai para a agricultura orgânica? O risco associado é muito alto, como o Manuel falou, perdeu quantos pés de alface, perdeu quantas plantas, acho que de couve. Por quê? Porque não tinha como fazer o controle imediato. Então, a questão do crédito rural, a renda para o produtor e o seguro de produção são dois extremos que o produtor sempre busca. Ele fala assim, beleza, eu vou para a agricultura orgânica. Eu pego 30 mil no banco para começar. E aí eu planto, vem uma doença, vem uma praga, vem uma planta invasora, uma deficiência nutricional. O que é que eu vou fazer? Eu vou perder a lavoura e não vou dar conta de pagar a dívida no banco. Então, o Planapo, esse Plano Nacional de Agricultura Orgânica, baseado no PENAPO, né, da Política Nacional da Agricultura Orgânica, ela busca isso, dar condições para o produtor produzir e ser respaldado de riscos que podem acontecer. Então, ele traz um pouquinho, né, um texto sobre essa parte, né, mostrando a importância do Plano Nacional. Importante falar sobre o mecanismo de qualidade, de garantia de qualidade orgânica. Então, não é só o produtor falar que ele produz orgânico, existem mecanismos de controle dessa qualidade. Então, a gente viu na certificação, então aqui ele fala no lugar da certificação, aqui, ó. Então, a forma de certificação, sistema participativo e a venda direta sem certificação. Essa venda direta é o produtor e o consumidor estão em contato próximo. Então, ele sabe se foi ou não produzido, ele tem o acesso. Chegar lá na feira e perguntar para o produtor, como é que você produz isso daqui? Eu produzo de forma orgânica, não uso nenhum inseticida, nenhum fungicida, nem nada. Se eu quiser, como consumidor, verificar se realmente a produção dele é orgânica, verificar a qualidade, garantir a qualidade da produção orgânica, eu posso ir na propriedade. Então, o senhor está comercializando de forma orgânica, seja mais caro ou o mesmo preço do convencional, mas está dizendo que é orgânico. Eu, como consumidor, eu posso querer comprovar se realmente é orgânico, se é feito dessa forma, visitando a propriedade. Seja em feiras, seja em venda direta, né, seja na própria produção. Então, aqui em Goianésia é uma cidade bem diferente. Normalmente a gente tem a cidade e ao redor da cidade a gente tem o que a gente chama de cinturão verde, né, que abastece a cidade com hortaliças. Aqui não, aqui a gente tem dentro da própria cidade. A quantidade de hortas de produtores dentro da cidade é muito grande. Então, essa venda por certificação direta, né, o consumidor tem contato muito maior com o vendedor, né, com o produtor. E aí ele vai ou não confiar e pagar mais caro ou pagar o mesmo preço por aquele produto, se ele achar que realmente é orgânico. Né? Então, é uma questão de confiança entre consumidor e produtor. Diferente dos sistemas de certificação. Então, não sou eu, Rodrigo, que vou lá como consumidor e falo que o produto, que o tomate dele é bom. Quem está falando é uma empresa que certificou, que é paga para visitar, para identificar, né? Então, o selo é muito importante. E ela certifica, e a gente não tem tanto problema, por exemplo, de empresas que falam que são orgânicos e vendem não sendo orgânicos e ganham o selo, porque a importância do selo é muito maior. Então, por exemplo, o meu produto é convencional, mas eu vou atrás de uma empresa que faz o selo. Fulano, eu vou produzir convencional, mas eu quero selo. E aí a gente vê por fora o valor. As empresas não fazem isso, porque é muito mais difícil depois se descobrirem ou se acontecer um problema dela conseguir mercado para vender. Então, elas são certificadoras, né? Embora a gente veja corrupção no Brasil em várias áreas, até então a gente não tem visto problemas com as certificadoras. Elas são bem idôneas nesse sentido. Então, a gente tem que ter qualidade no produto, a gente vai cobrar isso dos produtores, né? O consumidor vai cobrar isso dos produtores, mas também precisam haver políticas públicas de fornecimento de condições para esses produtores produzirem. Né? E aí é por isso que entra a parte de fomento, né? Que seria a forma de dar condições, dinheiro, seja diminuindo taxa de juros, diminuindo impostos na importação de mercadorias, de tratores, de equipamentos. Né? Então, a gente tem aqui uma parte do texto também falando sobre a parte de fomento.
O Plano Nacional de Agricultura Orgânica e Agroecologia visa também a parte das mulheres rurais, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês essa parte, né? Tem várias metas, vários objetivos que são vinculados às mulheres nas propriedades rurais, né? Então daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, por exemplo, todas as chamadas públicas de assistência técnica previstas no Planap passaram a estabelecer o atendimento de no mínimo 50% de mulheres para o conjunto de ações a serem realizadas. Então, né, a TER é Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, por exemplo, se a Planap vai abrir o governo federal vai pagar assistência técnica para produtores rurais. Pelo menos 50% desses produtores que vão ser atendidos precisam ser mulheres. Então, é justamente para dar essa condição de participação da mulher na agricultura orgânica e na agroecologia. Então, aqui ele explica isso, né? Então, desde 2003 até 2015, eles atenderam, 88% do público beneficiado em contratos de assistência técnica eram mulheres no campo. A gente vê também a importância, aqui fala da pesquisa, né? Criou o prêmio Margarida Alves, então, mulheres na agroecologia. O resultado foi lançado em 2014, e premiou 7 trabalhos de ensaio inédito, 7 de relatos de experiência e 5 na categoria memórias. Então, também há prêmios para pesquisa, né, e para produção na área de agroecologia, premiando, nesse caso aqui, incentivando as mulheres a continuarem trabalhando, né. Então, acho que a gente ainda tem uma diferença muito grande entre gêneros, né, homem e mulher, em várias áreas do trabalho, e isso é interessante, né, várias áreas de emprego, isso é interessante do ponto de vista de política pública, para incentivar as mulheres a estarem no campo também, a estarem produzindo, né. E, por fim, a parte de recursos, né, recursos naturais. Então, o próprio Plano Nacional, ele visa a criação aqui de bancos de germoplasma, né, então, bancos de germoplasma visando que os produtores tenham condições de acessar esses materiais, né, sejam sementes, sejam mudas, sejam manivas, né. Então, foi feita uma parceria com a Embrapa Genética Vegetal, o escritório de negócios da Embrapa, justamente para isso, né, para que os produtores pudessem ter acesso aos bancos de germoplasma, que são, normalmente, cada Embrapa, aquelas Embrapas que trabalham com espécies vegetais, para que os produtores possam ter contato e buscar para a produção orgânica e agroecologia, né. Então, são vários os passos da agricultura orgânica, né, o manejo dos recursos naturais, a parte de consumo de água, redução do consumo de água, educação ambiental. Então, no trabalho nosso da segunda VA, alguns grupos não entenderam bem o que foi pedido. O trabalho da disciplina foi pensar que você tem um trabalho, um dano ambiental, então, digamos lá que você abriu uma estrada, que foi feita uma represa, e que a ideia é que proponha um projeto ambiental, um programa ambiental. Qual? Seja de ambiente educacional, de meio ambiente, palestras, seja reflorestando uma área, protegendo nascentes. Então, teve um grupo que apresentou um trabalho de desmatamento. Falou lá que ia desmatar uma área e as práticas que eram sugeridas era curva de nível e terraço, barraginha. Então, não era essa a ideia, né? A ideia era um projeto ambiental. Destruir, desmatar, né, o produtor já vai fazer. Curva de nível, ele já sabe o que ele precisa fazer. A gente vai ver. A gente viu isso em outras disciplinas. Isso aí eu estou falando de uma outra disciplina, né? Então, na segunda VA, na disciplina lá no 8º período, a ideia era que os alunos falassem sobre isso, né? A parte de como mudar políticas públicas para o governo, para a população em geral. Então, tem um desmatamento na área, eu tenho uma nascente que foi feita uma barragem, o que eu vou fazer para mitigar os problemas, né? Então, a gente vê isso lá, acho que a turma de vocês aí do 8º período já fez esse trabalho na época, né, uma parte de educação ambiental. E eles pensam nisso também no Plano Nacional de Agroecologia. Trabalhar com energias renováveis também, segurança hídrica, reduzindo o consumo de água, captando água de chuva, então a gente vê isso, recuperação e regularização ambiental. Então, são várias as áreas. Parte de assistência técnica para esses produtores, intermediado principalmente por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INCRA, que fazem chamadas públicas, né? Então, em algum lugar aqui, o Planap previu pelo menos 50% dos beneficiários sejam mulheres, a gente viu isso agora há pouco, e 30% dos recursos das chamadas públicas, com enfoque agroecológico, sejam aplicados em atividades específicas de mulheres.
Então, tanto o MDA quanto o INCRA dão essa parte de assistência técnica e extensão rural, né? Então, o que é necessário? Ampliar o acesso ao DAP. Semana passada, quem assistiu a palestra deve ter lembrado o Osmar falar. O que é necessário o produtor ter para ele buscar crédito? Primeiro é o DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf. Então, eu lembro que na prova do semestre passado caiu uma questão dessa, qual que é o documento e tal? É a declaração de aptidão, né, o DAP, o sigla é essa. O produtor, ele precisa ter um documento que comprove que ele tem condições de pegar o Pronaf. E o Planap, ele visa isso, né, identificar os produtores, identificar as dificuldades e colocar o produtor em contato com quem consegue liberar esse tipo de documento para que ele tenha acesso ao crédito, tenha acesso a dinheiro. Então, como eu falei, a gente não vai se estender muito aqui no negócio, mas tem a parte de influenciar a juventude, influenciar a educação, acho que passei aqui em algum lugar, pesquisa, ensino e pesquisa. Então, incentivar também, tanto produtores quanto instituições de ensino, aqui a diferentes níveis de modalidade, a pesquisarem, a implantar o Plano Nacional nas propriedades, a utilizar a agroecologia. Então, tem vários programas, né? Nessa época também já tem vários eventos relacionados com a agricultura orgânica e agroecologia, incentivar os jovens a participarem, né? Então, o Planap aqui, o plano, como eu falei, ele é muito longo, ele tem 90 páginas, mas além dessa parte inicial, eu quero mostrar para vocês, que está mais aqui embaixo nesse arquivo, aqui tem as diretrizes, né, a própria lei, né, o decreto número 7.794, então o que ele cria, né, o Planap, e todas a sua estrutura, o que deve ser feito e tal, e aí aqui embaixo, deixa eu ver se ele está nesse arquivo, é isso aqui, ó. Então, são os eixos, objetivos, estratégias, metas e iniciativas. Para que serve o Planap? A gente só faz um plano para chegar em algum lugar. Então, qual que é o plano? Eu fazendo agronomia 5 anos, indo para a faculdade à noite, trabalhando o dia inteiro, depois, no final do curso, assistindo a aula online. Qual que é o plano? Terminar o curso, trabalhar na área, né, ser bem empregado, bem sucedido, mandar presente para os professores aí, lá de onde vocês estiverem morando, né, ganhando bem pra caramba. Então, esse é o plano que a gente espera de vocês também. Então, qual que é os objetivos do Planap? Vários eixos, vários objetivos, várias estratégias. O primeiro é a produção. Quando a gente pensa em agricultura, o primeiro eixo, né, que a gente tem que pensar é produzir. Então, vai ter outros eixos também. Quais são o principal objetivo aqui dentro da produção? Ampliar e fortalecer a produção, manipulando o processamento, manipulação e processamento de produtos orgânicos com base na agroecologia, tendo como público prioritário agricultores, famílias assentadas de forma agrária, povos e comunidades tradicionais, aí entre os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e suas organizações econômicas, micro e pequenos empreendimentos rurais, cooperativas e associações, considerando também os agricultores urbanos e periurbanos. Goianésia, agricultura urbana, e periurbana seriam os próximos aqui nos cinturões verdes, que ainda assim Goianésia ainda tem. E aí tem estratégias, né? Olha a quantidade de estratégias para conseguir esse objetivo. Eu tenho um plano que é baseado em eixos, o primeiro eixo é de produção, cada eixo vai ter vários objetivos e cada objetivo tem estratégias para serem alcançados. Então, como que eu vou alcançar o objetivo? Estabelecendo um marco conceitual e normativo, ajustar os marcos legais, a parte da lei, desenvolver mecanismos de financiamento. Eu só vou ter produção se eu tiver o produtor com condições de produzir. E muitas vezes o que falta a dar essa condição é justamente a condição financeira, né? Então, tem tudo aqui falando quais são as estratégias, quais são os eixos e os objetivos, né? Então, esse aqui é para alcançar o objetivo 1. Aqui, deixa eu girar aqui para você, girar no sentido horário. Aqui eu tenho a meta 1. Né? Meta 1, elaborar e implantar instrumentos de identificação de sistemas de produção de base agroecológica. Iniciativas, quem é responsável, quais são as instituições parceiras e os indicadores de qualidade, né? Então, um exemplo, né? Elaborar a normativa. Quem vai ser o órgão responsável? O Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, Meio Ambiente, Saúde, e aqui é um órgão da Segurança da República.
da presidência da República. Então, existem vários objetivos, metas, ações e as iniciativas. E o que era para ser feito? Então, em 2016, era para fazer uma normativa. Não tem como fazer várias leis, né? É uma lei, uma normativa. Implementar, então tem todo esse papel. Quero mostrar para vocês uma meta, olha aqui, ó. Isso a gente está falando que foi fechado ano passado, 2019. A meta 2, viabilizar o acesso de agricultores familiares assentados de reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, incluindo os de agricultura urbana e periurbana. Eu li lá em cima isso para vocês. E os produtores orgânicos, as políticas e instrumentos de financiamento, seguro e segurança de renda, adequados ao sistema de produção em base agroecológica, a produção orgânica e a biodiversidade. Então, essa é a meta, fazer com que o produtor, o agricultor, tenha acesso a financiamento, seguro e segurança de renda, né? Então, olha aqui, quais eram as iniciativas? O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai fazer o quê? Ele vai fazer 2.000 operações de crédito rural. Dentro dessas 2.000, destinando 35% a operações efetivadas e 20% do volume total para mulheres e 20% para jovens. Então, lembra que eu falei lá em cima que existem prioridades, né? 50% de mulheres ou jovens, né? Então, aqui, nessa primeira iniciativa, eles iam fazer 2.000 operações de crédito, 500 em cada ano, né? Que era um crédito agrícola, e era o Ministério do Desenvolvimento Agrário que ia fazer. Um outro exemplo aqui embaixo, orientar 4.000 técnicos de assistência técnica e extensão rural. 4.000 podem ser agrônomos, técnicos agrícolas, veterinários. Então, isso é importante porque gera capacidade dos produtores, dos técnicos, né, no nosso caso, de renda, de trabalho. Quem ia fazer isso? O Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com o Ministério da Agricultura. Então, 1.000 técnicos capacitados em 2016, 1.000 em 2017, 1.000 em 2018 e 1.000 em 2019. Professor, mas abrir concurso? Não, não está falando que vai abrir essas 4.000 vagas, mas é capacitar quem está atendendo, nos estados, nos municípios. Quem é que dá assistência técnica em Goianésia? É a Emater. Então, o governo federal, por meio do mapa, vai dar orientação para esses técnicos, para eles darem assistência técnica. Nos estados que não tem, o estado, o município tem que criar essas vagas. Então, é aí que a gente vê os concursos públicos. Então, às vezes, um plano nacional de agricultura, um plano nacional de piscicultura, um plano nacional de fruticultura, indiretamente, gera vagas de emprego na nossa área, nem em todas as outras áreas, né? Então, é importante pensar nisso como uma ação também do governo para gerar renda e emprego, não só para o produtor, mas para todos os envolvidos, né? Então, outro aqui que era para atender, capacitar 500 técnicos nas chamadas da ATE, lideranças e agricultores, sobre linhas de financiamento específica para as mulheres. Então, 150 em 2016, 150 em 2017, 200 em 2018. E aí, para cada meta, ele tem uma ação, né? Destinar 30% dos recursos do Terra-Sol para o projeto de agroindustrialização e beneficiamento na base agroecológica. Então, aqui, todo ano, 30% da renda desse projeto, Terra-Sol, é para ir para a agroindustrialização e beneficiamento de base agroecológica. O resto pode ir para convencional. Mas 30% dessa linha de crédito, que chama Terra-Sol, é destinada para agricultores orgânicos. Então, muitas vezes o cara fala assim, poxa, tem dinheiro sobrando lá no INCRA. Ninguém está indo atrás do dinheiro do INCRA. Mas é porque ele é específico para um grupo de produtores. 30% dos recursos do INCRA era destinado desse projeto, Terra-Sol, do recurso do Terra-Sol, era para produtores orgânicos ou agroecológicos industrializar, né, para fazer agroindústrias na propriedade. E aí, às vezes, ninguém vai atrás, o dinheiro está sobrando lá, está parado. Então, às vezes, muita gente vai atrás de uma linha de crédito, sendo que existem outras linhas. Essa é do BNDES, né, aqui até o código de onde que viria o dinheiro. Então, cada uma das metas, olha que interessante aqui, ó. Meta 4, alcançar no mínimo 33.000 unidades de produção controladas, adequadas aos regulamentos brasileiros para a produção orgânica, priorizando a agricultura familiar, assentados de reforma agrária, povos e comunidades tradicionais. Então, a meta era isso, era ter 33.000 produções, né, locais de produção no Brasil, que seguissem a regra da Lei 10.831. Como? Em 2016, chegar a 14.000, 2017, 19, 2018, 25 e 2019 em 33.000. Então, está aqui, ó, ampliar a quantidade de produtores.
Então, promover a qualificação de técnicos, 350 em 2016, chegar a 850 técnicos capacitados em 2017, 1.700 em 2018 e 2.750 em 2019. Então, existem metas, não é só falar que existe uma política, tem que vários órgãos trabalharem, atenderem isso daí. Aqui, apoiar agricultores, né? 5 mil agricultores por ano, conseguir gerar, né, o Cadastro Nacional dos Produtores Orgânicos. A gente consegue até consultar esse cadastro. Meta 5, promover a autonomia econômica das mulheres rurais. Então, atender 12.500 mulheres rurais em situação de vulnerabilidade. 4.000 no primeiro ano, 4.300 no segundo, 4.200 no terceiro. Então, existem as metas, e aí, como que a gente pode atuar como cidadão, ou como pensando em pessoas envolvidas nisso? Na fiscalização. Verificar se isso está chegando para o produtor. A gente, como agrônomo, sabe que existe aqui, por exemplo, promover pelo menos uma vez ao ano uma campanha anual de âmbito nacional para divulgação e ampliação do bioinsumos na agricultura. Está acontecendo? Está chegando na Emater, dos municípios, dos estados, e aí meu produtor, que eu dou assistência técnica, ele está recebendo esse tipo de campanha, de produto, porque uma coisa é o agrônomo ir lá, dar assistência técnica e falar que pode-se utilizar isso ou igual aqui na agricultura. Outra coisa é quando ele vê na propaganda, na televisão, ou ele vai na prefeitura e tem um banner lá que veio do ministério e está falando sobre aquilo. E aí ele vai ver que não é só o agrônomo que está falando, ele viu aquilo ali também lá na sala da prefeitura, pensando em pequenos produtores. Mas você fala assim, o fulano foi lá no VaptVupt em Goianésia, chegou lá e ele viu um cartaz falando sobre a vacinação do gado. Ele vai voltar para casa e falar assim, não é história para boi dormir, não, que o povo está contando que tem que vacinar o gado. Eu vi um papel desse lá no VaptVupt, né? Muitas vezes o produtor, o pequeno produtor, o médio produtor, ele ainda tem esse problema, né, de achar que às vezes alguém está querendo vender um produto, uma coisa para ele que não dá certo. E muitas vezes não tem isso mesmo, que não dá certo mesmo. Precisa de gente para poder fiscalizar e dar assistência técnica de qualidade. Então, aqui tem várias das metas, né? Elas estão separadas por eixos. Então, o primeiro eixo é o eixo da produção. Quem estiver anotando no caderno aí, primeiro eixo, produção. Segundo eixo, uso e conservação de recursos naturais. Então, também existem objetivos e estratégias. Então, estratégia, qualificar a organização econômica para a produção de sementes e mudas. Então, para cada um desses aqui, a gente vai ver aqui embaixo também as metas e iniciativas, né? Então, as metas é sequencial, 1, 2, 3, e as iniciativas que vão mudando. Então, aqui, ampliar e consolidar ações de apoio à produção de sementes. Estava escrito ali em cima. Quem é responsável? Ministério do Desenvolvimento Social. Órgãos parceiros, Ministério do Desenvolvimento Agrário e a FUNAI. Então, 500 em 2018 e 500 em 2019. Então, 1.000 bancos de sementes no semiárido brasileiro e para povos indígenas e povos de comunidades tradicionais. Então, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, ele tem muito mais do que eu falar para o produtor produzir. Então, existem formas, né, e aí são o que eu falei mais uma vez, as políticas públicas que vão fazer com que o produtor tenha acesso à informação e, além disso, tenha assistência técnica, tenha renda, tenha recurso, tenha financiamento. Então, vou passar essa daqui mais rápido, né, para a gente ir para o terceiro eixo. Então, o terceiro eixo é o eixo do conhecimento. Então, o eixo 1 é o eixo da produção. O eixo 2 é o eixo relacionado a recursos naturais, né? Vou pegar o mesmo nome aqui. Uso e conservação de recursos naturais. Recursos naturais. O eixo 3. Então, aqui um outro, por exemplo, de recurso natural. Elaborar o plano de multiplicação, disponibilização e conservação dinâmica de recursos genéticos. Um outro aqui.
Estabelecer mecanismos de incentivo à identificação da produção e conservação de sementes orgânicas. Então, são vários objetivos, né, que devem ser chegados, várias iniciativas para alcançar aquela meta. O eixo 3 é o eixo do conhecimento. Lá em cima a gente falou dele, né, quando a gente fala de educação e pesquisa. Então, ele continua dando assistência técnica aqui, ó, assistência técnica e extensão rural continuada com enfoque agroecológico. Aí vem mais uma vez as estratégias, né, que devem ser, como alcançar esse objetivo, como alcançar essa meta. E aí aqui embaixo vem iniciativa por iniciativa, o órgão responsável, parceiros, e a quantidade de produtos que devem ser gerados, ou pessoas que devem ser atendidas com esse sistema, né? Olha aqui, ó, qualificar 20 mil agentes de assistência técnica e extensão rural. 2 mil em 2016, 6 em 2017, 6 em 2018 e 6 em 2019. Prestar assistência técnica para 1 milhão e 500 mil agricultores. A ideia é que alcance 240 mil famílias em 2016, 260 em 2017, 500 em 2018 e 2019. Então, para cada meta, vai ter uma iniciativa, e vai ter várias iniciativas e as pessoas envolvidas, né? Então, tem muitos processos. Levantar demandas de agricultores em conhecimento e tecnologia de base agroecológica, com 200 instituições de até e 20 órgãos de pesquisa, de estudo, né? Então, 3 demandas tematizadas, 3 em 2016, 3 em 2017, por aí vai. O próximo tópico, que é o eixo, né? O próximo eixo é o eixo da comercialização e consumo. Então, não adianta nada a gente dar assistência, o governo dar assistência técnica, não adianta nada aumentar a produção, capacitar, se esse produtor não conseguir comercializar de forma adequada, né? Eu preciso adequar a minha forma de comercialização, seja de comercialização direta, seja de comercialização indireta, seja incentivar o consumo desses produtos. Olha aqui, ele fala aqui como objetivo, né, fortalecer a comercialização dos produtos orgânicos de base agroecológica e da sociobiodiversidade nos mercados locais, regionais, nacional e internacional. Então, quando a gente fala de orgânico, ainda muita gente, aqui em Goianésia nem tanto que a gente tem a usina, né, que produz açúcar orgânico e tal. Mas em algumas cidades menores, quando você chega e fala de orgânico, o pessoal pensa só em alface, tomate, hortaliças, no máximo fruta orgânica. Mas a gente tem a condição de produzir de tudo. Não dá para pensar mais em produzir orgânico para apenas comercialização local. Então, eu posso pensar em comercialização regional, produzir em Goianésia e vender em Goiânia, produzir em Goianésia e vender em Brasília, produzir em Goianésia e exportar isso para um comerciante de orgânico lá em São Paulo. Como o Manuel falou na semana passada, ele produz alguns produtos aqui em Goianésia, mas parte dos produtos ele ainda compra de outras cidades, de outros estados. Ele tem produtor que manda para ele do Rio Grande do Sul, ele tem produtor que manda para ele de Santa Catarina, produtos que não são produzidos aqui, né? Então, cebola, beterraba, cenoura, são climas um pouco mais frios. Então, não adianta eu querer produzir aqui em Goianésia com qualidade, é melhor importar, né? Então, eu importo de um produtor que seja certificado, importo para cá e comercializo, se eu não tenho condições de produzir. E da mesma forma, a produção nacional e internacional. Eu posso, a Jales, por exemplo, comercializa internacionalmente o açúcar, mas eu posso produzir alguns produtos em menor produtor, menor escala, e também comercializar de forma orgânica, de forma internacional. A gente tem vários casos disso daí no Nordeste brasileiro, produzindo frutas, produzindo melão, né? O Brasil é um dos maiores produtores de melão do mundo, principalmente na região de Juazeiro e Petrolina. Então, ali a gente tem uma produção de melão convencional e agora o melão orgânico sendo exportado para o mundo inteiro, né? Então, a gente tem condições de produzir, seja pequenos produtores, associados, fazendo cooperativas e comercializando para fora do país também. E aí vem também cada uma das suas estratégias, né? Então, aqui as iniciativas, as pessoas e as porcentagens, ou como alcançar essas metas. Essa daqui, por exemplo, sensibilizar e estimular a ampliação da produção e consumo de produtos orgânicos.
Então, vem aqui, ó, consumidor, técnico e produtores envolvidos na campanha. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Então, chegar até 40 mil pessoas envolvidas na comercialização e na divulgação dos orgânicos, né? Nós já estamos envolvidos. O eixo 5 é o eixo terra e território. Esse é um dos eixos mais interessantes, porque, por exemplo, quando a gente lê aqui o primeiro objetivo, ó, o objetivo 5, garantir acesso à terra e território como forma de promover o etnodesenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas e assentados de reforma agrária. Então, é dar condições de quem tem terras, né, regularizar. Então, aqui, ó, titular áreas em benefício de comunidades quilombolas. A gente tem vários quilombos, né, várias comunidades quilombolas que produzem bastante, que ainda as terras ainda não estão regularizadas, então precisam titular para esses produtores, para esses assentados, poderem utilizar a terra para produzir, garantir a destinação de novos lotes de reforma agrária para a juventude, elaborar planos de gestão territorial, tem o Plano Quilombolas do Brasil, o selo, né, que deram um enter a mais, o selo Quilombola do Brasil, apoiar projetos e ações de etnodesenvolvimento, desenvolvimentos regionais, locais, né. Então, vem aqui as iniciativas e também o número de pessoas envolvidas ou de projetos atendidos, né. Então, aqui, ó, regularizar até 625 mil hectares, a ideia, né, com compensação ambiental, reserva legal, tudo isso. O próximo eixo é o eixo 6, da biodiversidade. O objetivo principal, promover o reconhecimento de identidade sociocultural, fortalecimento da organização social e a garantia dos direitos dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares. Então, não é só pensar no grande produtor. Esse grande produtor ele já tem acesso à renda. O plano ele vem para pensar nos pequenos produtores, né? Então, tem várias estratégias, tem várias iniciativas, várias pessoas envolvidas, né? Não vamos detalhar, como eu falei para vocês. Dentro ainda do objetivo 6, a gente tem o objetivo 7, né? Dentro do eixo 6 de biodiversidade, a gente tem o objetivo 7, que é apoiar a produção, beneficiamento, armazenamento e distribuição de produtos de sociobiodiversidade. Então, também está dentro. Nós temos aqui para finalizar, né, como que vai ser feita a gestão. Então, o decreto também prevê quem que vai gerir, quem que vai organizar, quem que vai fiscalizar. Então, tem tudo aqui nisso, a gente não precisa detalhar demais. Acho que era isso. E aqui embaixo a gente tem a portaria completa, né, a portaria interministerial que criou o Planapo e baseado na política nacional, PNAP, Política Nacional Agroecológica e Produção Orgânica, né? Então, tanto a política quanto o Planapo foram criados pelo governo federal, tem dado certo, vamos ver como é que vai ficar esse ano. Eu, realmente, todo ano, essa disciplina já tem um bom tempo que ela é ministrada, todo semestre, quando eu vou ministrar, eu tento atualizar, né? Tenho utilizado esse desde 2018, 17, foi a primeira vez que a disciplina foi ofertada, e de lá para cá, a gente não teve mudanças, né? Até agora chegar em 2020, mudou de governo, mudou de ministério e tal, mas a gente não teve ainda a socialização do novo documento. Então, caso chegue aí até o final do semestre, eu compartilho com vocês, depois também de egresso também, a gente pode pesquisar juntos, quem foi da turma final, né? Mas os outros alunos aí que estão fazendo a disciplina e que vão ficar ainda no curso, caso eu encontre a atualização, eu compartilho com vocês também, visto que vai mudar provavelmente algumas metas, alguns valores, então isso aí que a gente está falando foi tudo passado, né, entre 2016 e 2019. Alguma dúvida, pessoal, sobre o Plano Nacional de Agricultura Orgânica e Produção Orgânica, Agroecologia e Produção Orgânica? Tranquilo. Tranquilo. Bianca, Bruno, Felipe, Giovana. Tudo tranquilo. Ricardo. É de boa. Beleza. Então, nós temos 3 eixos, né? São o eixo de produção, uso e conservação dos recursos naturais, conhecimento, comercialização, consumo, terra e território e a biodiversidade. E aí, dentro desses 6 eixos, a gente tem vários
várias estratégias, vários objetivos e iniciativas para alcançar esses objetivos. Espero em breve ter aí um novo, né, para dar continuidade. Eu acho que o que dá dando certo, independente do governo, acho que a gente tem que apoiar e utilizar para poder melhorar ainda mais, né? Então, não depende de quem é. O problema grande que eu vejo no Brasil, nos estados, né, nos municípios, é que não existe planos de estado. Então, o Planapo, aparentemente, está sendo como se fosse um plano de governo. O governo passado fez, deu certo aí até o ano tal, o novo governo entra e não dá continuidade. Então, o que deu certo, mesmo que mude de nome, mas tem que dar continuidade de alguma forma, porque os assentados, os quilombolas, os pequenos produtores, eles têm acesso a esse tipo de renda. O que não dá certo, desfaz, muda, melhora, mas o que estava dando certo, acho que é importante. Isso em todas as esferas, federal, municipal, a gente sempre vê isso, né? O que está dando certo, o governo muda e desfaz, o que estava dando errado, fala mal durante a campanha e depois continua fazendo do mesmo jeito. Então, é importante que a gente tenha políticas públicas de Estado, independente do governo que está lá. A Embrapa, por exemplo, é uma empresa pública de Estado, independente do governo, desde a década de 70, governo militar, depois nós tivemos aí Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, agora o Bolsonaro está lá. É uma política de Estado. A Embrapa é uma empresa pública de Estado. E algumas não, algumas empresas públicas ela é de governo. O governo cria, muda de governo, acaba com aquela empresa, muda de governo, cria de novo, acaba, cria outra que faria a mesma coisa, né? Então, acho que falta isso no Brasil, falta políticas de Estado, que independente do governo que entre, mais políticas de Estado, independente do governo que entre, mantenha um padrão de atividades. E para isso é importante cargos técnicos. Então, o servidor público, muita gente fala mal do servidor público, do concursado, mas muitas vezes ele está ali porque ele é um cargo técnico, ele fez um concurso, ele estudou, ele é um agrônomo, ele é um veterinário, ele é um advogado, ele estudou, se graduou e está ali com o cargo técnico dele. Né? Então, independente do governo que vier, estadual, federal, municipal, ele vai fazer o trabalho dele que ele acha certo, que ele estudou para aquilo. Tem uma colega na Saneago que ela fala que às vezes muda a gestão da Saneago, e aí eles chegam e falam, vai fazer assim a gestão. Ela fala, negativo. Eu tenho um cargo técnico aqui, eu sei que não é assim que tem que ser feito. E se fosse cargo de confiança, com certeza a pessoa que está ali vai fazer de qualquer jeito, porque tem alguém superior mandando. Né? Então, é mais fácil alguém que é técnico bater de frente com o supervisor que é comissionado, justamente porque ele sabe e ele tem a garantia do emprego dele ali. Né? Então, algumas coisas que nem sempre tem a ver com a nossa disciplina, mas que a política nacional ela vai ser importante, ela ser mantida, e não ser desfeita de um governo para o outro. Beleza, pessoal? Vou terminar a gravação aqui.